Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo, mais uma vez bem-vinda. Aqui é o Henrique Linde. Estamos dando sequência aos nossos vídeos de resumo orientativo sobre as aulas do nosso curso completo do plano de controle. E nesse vídeo a gente vai tratar sobre o resumo da aula 3 do nosso treinamento completo de plano de controle, que você encontra na Academia da Qualidade Target Q no site ead.target-q.com. E nessa aula nós tratamos sobre as fases do plano de controle. Quais são as fases, quais são os momentos que os planos de controle devem ser aplicados e devem ser desenvolvidos. Lembrando que a gente tem que enxergar o plano de controle como um processo, ou seja, o plano de controle ele é oriundo lá do planejamento avançado da qualidade do produto, oriundo lá do APQP. E dentro do APQP existem diversas atividades dentro de cada uma das fases do APQP, onde o plano de controle vai tomar essas atividades como entradas para ser desenvolvido e, ao desenvolver esse plano de controle na sua devida fase, ele vai gerar saídas que serão entradas para o plano de controle a ser desenvolvido na sequência. Então, a gente tem o plano de controle de protótipo, plano de controle de pré-lançamento e o plano de controle de produção. E também temos o plano de controle de lançamento seguro, que é um plano de controle onde a organização vai implementar controles mais robustos, controles de contenção para determinadas características acordadas entre a organização e o cliente. Então vamos lá, vamos entender aqui como é que a gente pensa em relação ao plano de controle. A primeira fase do plano de controle é o plano de controle de protótipo. O plano de controle de protótipo ele é realizado fazendo uma correlação com o APQP na fase 2 do APQP, que é o projeto e desenvolvimento do produto. É na fase de projeto e desenvolvimento de produto que vão ser definidas características e especificações relativas ao produto, entre outras entradas que devem ser consideradas para a elaboração do plano de controle de protótipo, que vai ser utilizado para controlar o protótipo do produto que a organização está desenvolvendo. Então, nesta fase, a organização vai definir quais são os controles que ela tem que aplicar, quais são os controles de produto, quais são os controles de processo, quais são talvez as características especiais que esse produto que está em desenvolvimento em relação ao seu projeto precisa de controle para que a gente entregue esse protótipo ao cliente e o cliente possa aplicar, possa utilizar esse protótipo em algum teste de montabilidade, algum teste funcional, até mesmo para validar o projeto do produto. Então, o plano de controle de protótipo tem essa finalidade da gente controlar as peças que são construídas em nível de protótipo. Eles não são produtos, não são peças, digamos assim, estejam sendo produzidos no seu processo definitivo, seu processo final. Ela pode ser construída aí de diversas formas, dependendo aí do tipo de produto que a gente está tratando. Aí, seguindo do plano de controle de protótipo, onde a organização vai aprender com esse protótipo, por exemplo, sobre meios de controle que devem ser utilizados, sobre características que devem ser controladas, sobre talvez requisitos de controle de processo que devem ser inseridos, a organização vai desenvolver o seu plano de controle de pré-lançamento. O plano de controle de pré-lançamento ele é desenvolvido na fase 3 do APQP para ser aplicado na fase 4 do APQP. Por quê? Porque é na fase 4 do APQP que a organização já terá todo o seu processo de manufatura desenvolvido e vai realizar a corrida piloto de produção. O que é uma corrida piloto de produção ou um trial run de produção? É quando a organização vai testar o processo de manufatura em condição definitiva, ou seja, equipamentos definitivos, ferramentais definitivos, fornecedores definitivos, instruções de trabalho já definitivas, pessoal treinado, meios de controle
tudo isso já definido para fazer esse trial run. E o plano de controle de pré-lançamento é um plano de controle onde haverão mais características a serem controladas, haverão mais características de produto, mais características de processo a serem controladas. Por quê? Porque é um processo que está nascendo, está em desenvolvimento, está testando se esse processo de manufatura vai ser capaz de produzir o produto conforme a especificação na vida séria. Então, o plano de controle de pré-lançamento tem que ser um plano de controle mais robusto, com mais controle, com uma amostra talvez maior, com uma frequência de controle talvez maior, com outros controles que talvez não migrarão para o plano de controle de produção, que é desenvolvido no APQP na fase 4 do APQP. Porque o plano de controle de produção ele é resultado do que a organização aprendeu na corrida piloto de produção. Então, na corrida piloto de produção, a organização vai começar a aprender sobre o seu processo, porque é na corrida piloto que a organização vai medir se o processo é estável, se o processo é capaz, se o volume de produção requerido pode ser atendido ou não, vai realizar os ajustes, podem haver mais de uma corrida piloto de produção, não uma apenas, mas feito tudo isso, a organização aprende com esse resultado e desenvolve o plano de controle de produção, que via de regra vai ser o plano de controle que vai ser utilizado durante toda a fase 5 da PQP, que é a produção em série, que é depois do lançamento do produto, nós temos a fase 5 do APQP e o plano de controle de produção vai ser aquele que a organização desenvolveu com base em tudo que ela aprendeu, desde lá do plano de controle de protótipo, no pré-lançamento, e vai ser um plano de controle que a organização, em comum acordo com o cliente, definiu os controles de processo e os controles de produto que devem ser aplicados durante a vida séria para a gente garantir um produto conforme, garantir o envio de peças conforme ao cliente, peças conforme os requisitos do cliente durante a vida séria. E o plano de controle de produção, ele vai, evidentemente, ser desenvolvido, né, ser revisado, ser retroalimentado durante a vida séria, com que a organização aprende durante a produção. Ele não é fixo, é um documento vivo, né, que a organização vai trabalhando no plano de controle, vai deixando ele cada vez mais robusto para que o produto seja produzido conforme requisito e o cliente seja protegido. Agora, nessa nova versão do manual do plano de controle, nós temos também a possibilidade de aplicação do plano de controle de lançamento seguro. O plano de controle de lançamento seguro, ele pode ser aplicado entre o plano de controle de pré-lançamento e o plano de controle de produção. O que seria um plano de controle de lançamento seguro? Pode acontecer, isso acontece muito nas organizações, que algumas características do produto necessitem de um controle mais robusto, de uma contenção em relação a determinada característica, uma contenção em relação a determinada falha, de modo que a organização controle essa característica, em geral, em 100%, para que essa característica não conforme não chegue ao cliente. Então, a organização vai aprender com o plano de controle de lançamento seguro. A regra, né, não é uma regra, mas a recomendação básica é que o plano de controle de pré-lançamento seja aplicado por 90 dias, ou seja, digamos que o seu plano de controle de lançamento seguro, né, o plano de controle de lançamento seguro seja aplicado por 90 dias. Digamos que o seu plano de controle de lançamento seguro vai ser aplicado a partir do início de produção em conjunto com o plano de controle de produção, ok? Então, o seu produto tem lá uma característica que seja, por exemplo, uma característica de aspecto visual, algum tipo de mancha, algum tipo de situação que a organização tem que aprender a como controlar isso, tem que aprender a como ajustar melhor o seu processo para que essa característica não chegue ao cliente. Então, ela aplica o plano de controle de lançamento seguro durante esses 90 dias e, caso não encontre nenhum problema,
durante esse período, o plano de controle de lançamento seguro ele é retirado e apenas o plano de controle de produção passa a ser utilizado, né, sozinho. Né? Então, esse é o raciocínio em relação ao plano de controle de lançamento seguro. Ele também pode ser utilizado lá no pré-lançamento, porque no pré-lançamento é quando a organização vai produzir aquelas peças que são aquelas amostras que serão submetidas ao cliente. Então, essa característica pode ser uma característica dimensional, uma característica funcional, uma característica dimensional, uma característica de desempenho, independentemente de qual tipo de características seja, a organização, né, ou por iniciativa própria, ou por determinação, ou comum acordo com o cliente, vai determinar quais características fazem parte do plano de controle de lançamento seguro. Então, esse é o conceito do plano de controle de lançamento seguro que a organização deve, né, juntamente com o seu cliente, lá quando ela está fazendo lá o seu APQP, desenvolvendo seu produto, desenvolvendo o seu processo, ela acorda isso com o cliente ou, por iniciativa própria, determina esse tipo de controle para proteger o cliente, para aprender durante aí o ramp-up de produção, durante o início de produção, essa curva de aprendizagem. É por isso que a gente utiliza aí o plano de controle de lançamento seguro. Um breve resumo, nós temos o plano de controle de protótipo, que é aplicado para controle das peças de protótipo que são realizadas e desenvolvidas, produzidas lá na fase 2 do APQP. Temos o plano de controle de pré-lançamento, que é aplicado quando a organização realiza a corrida piloto de produção, onde ela está inicialmente produzindo, não ainda em condição, não ainda peças para vida séria, mas peças para submissão ao cliente, peças para validação do processo. Durante o trial run de produção, você utiliza o plano de controle de pré-lançamento. O plano de controle de pré-lançamento possui mais controle do que o plano de controle de produção, que é uma consequência do plano de controle de pré-lançamento. Durante os trial runs de produção, as corridas piloto, a organização vai aprender e vai falar, esse tipo de controle, precisamos fazer isso com uma frequência menor, esse controle, essa característica já está estável e capaz, eu posso reduzir aqui a minha frequência ou reduzir o tamanho da minha amostra, entre outras situações nesse sentido. E o plano de controle, feito isso, vamos seguir para o plano de controle de produção, que é aquele que vai acompanhar o produto durante toda a sua vida útil, né? A vida séria do produto, que vai ser desenvolvido e melhorado ao longo do tempo. E temos também o plano de controle de lançamento seguro, que ele é inserido para conter algum tipo de falha ou alguma característica que a organização está aprendendo a produzir e dessa forma está protegendo o cliente nesse sentido, beleza? Então esse é o entendimento aí das fases do plano de controle de protótipo, pré-lançamento, produção e lançamento seguro, beleza? Vamos para a próxima aula e até mais.